Retomando a aula que nós tínhamos começado anteriormente sobre a Era Vargas, nós paramos exatamente nesse momento, o momento de 34 a 37, aonde Vargas vai enfrentar alguns problemas, mas também vai sofrer as influências internacionais sobre o Brasil. Essas influências do contexto europeu, aonde lá estava em voga os fascismos, puxados por Mussolini e por Hitler, e ao mesmo tempo o crescimento do comunismo, reflexo da Revolução Socialista de 17, e ainda os embates capitalistas. Todo esse contexto europeu, essas ideologias europeias, elas também se refletem no Brasil nesse período nosso, de 34 até 37. É o que nós chamamos de polarização ideológica. Nesse contexto da polarização ideológica, nós temos dois grandes grupos em embate no Brasil. De um lado, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, liderada pelo comunista Luiz Carlos Prestes. E do outro lado, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Ora, quando nós pegamos a ANL de Luiz Carlos Prestes, e se ele era o líder do Partido Comunista, isso é óbvio. Qual é o grande objetivo do Prestes? Fazer uma revolução com características comunistas no Brasil. Era o grande alvo. Inclusive, Prestes havia estado na União Soviética, voltou de lá acompanhado de vários agentes soviéticos, entre eles a Olga, que vai ficar conhecido com o nome de Olga Benário Prestes, que era, sim, uma agente soviética que veio para apoiar Luiz Carlos Prestes nessa tentativa de tomada do poder e de revolução. Por outro lado, monta-se a Ação Integralista Brasileira, ou AIB, criada e comandada por Plínio Salgado. E o integralismo era claro. O que os integralistas pretendiam? Transformar o Brasil em um Estado fascista, com características fascistas. Então falava-se na disciplina, na ordem, na estrutura todinha do fascismo, no controle das liberdades, e de quebra, algo interessante no discurso integralista, era a eugenia da raça brasileira. Mas o que é essa eugenia da raça brasileira? A eugenia é um movimento europeu que falava na purificação racial, na superioridade da raça branca. Então a ideia deles era branquear a população brasileira, transformá-la, numa sociedade branca, dominada pelos brancos e governada para os brancos. Portanto, era um movimento que disfarçava o racismo, disfarçava a ideia de menosprezar aqueles que não eram brancos. E o grande alvo dos integralistas era a tomada do poder. Só que Getúlio Vargas habilmente vai explorar essa divergência entre os grupos. Então Vargas, na realidade, ele joga os integralistas contra os aliancistas. Ele faz esse jogo todinho ali. Inclusive Vargas se aproxima claramente em alguns momentos dos integralistas. Ele vai manter os aliancistas longe, mas ele se aproxima dos integralistas para reforçar esse jogo, essa polarização. No entanto, Vargas, ao mesmo tempo, ele dá início ou retoma uma grande ideia anterior e uma grande ação de propaganda anticomunista. Então ele vai desenvolver toda uma campanha contra o comunismo. A ideia de denegrir a imagem comunista para fortalecer o seu próprio poder e criar um medo na sociedade, o que já era uma característica europeia e até mesmo dos Estados Unidos nesse período. E Vargas vai jogando, vai explorando isso daí tudinho. No entanto, Luiz Carlos Prestes se precipita. Ele se precipita e faz uma tentativa de tomada do poder, que é exatamente a intentona comunista. Quando ele tenta tomar o poder com a intentona comunista, ele dá a senha para que Getúlio Vargas possa começar a radicalizar na caçada aos comunistas. E a partir daí começa realmente uma caçada, no sentido de caçar direitos e ao mesmo tempo de caçar fisicamente. O próprio Luiz Carlos Prestes vai ser caçado do ponto de vista físico, até ser preso mais tarde. A Olga também vai ser presa, inclusive, mais tarde um pouquinho. A Olga vai ser enviada para a Alemanha, onde acaba morrendo em um campo de concentração. E nesse período de 34 a 37, além da questão política da polarização, Vargas fortalece também as ações econômicas, o intervencionismo estatal na economia e a ideia das empresas estatais. Então o Brasil vai ficando esse clima todinho. Porém, nós tínhamos um problema pela frente. Qual era o problema? Em 38 teríamos que ter eleições presidenciais. E pela Constituição de 34,
estava proibida a reeleição. Portanto, Vargas, obrigatoriamente, teria que convocar eleições presidenciais, tinha que organizá-las, realizá-las, mas não poderia ser candidato. Então fica a interrogação, qual a ação de Vargas, o que Vargas vai fazer em relação à sua sucessão eleitoral, à sua sucessão presidencial? Vai escolher alguém para sucedê-lo? Ou ele próprio vai buscar uma alternativa para permanecer no poder? Plínio Salgado, que desenvolveu o movimento integralista, sonhava com a eleição e sonhava com o apoio de Vargas. Então, Plínio Salgado, na realidade, já contava com a eleição e provavelmente com a sua candidatura, e não só candidatura, mas como a sua eleição e posse como presidente da República. No entanto, as tensões internas se agravam, as tensões internacionais também se agravam pela ação do próprio Hitler dentro da Europa, fazendo a expansão e as conquistas territoriais. E nesse sentido, Vargas vai fazer uma grande sacada, mais uma grande sacada política. Vargas vai organizar um golpe de Estado. E o que é esse golpe de Estado? Vargas vai dar um golpe de Estado em 1937, chamado de Golpe do Estado Novo. O Golpe do Estado Novo. Nesse Golpe do Estado Novo de Vargas, o que ele vai fazer na prática? Vargas, nesse golpe do Estado Novo, ele vai montar uma estrutura, alegando que os comunistas estavam se aproximando do poder, que os comunistas estavam preparando um grande golpe para a tomada do poder no Brasil. Nesse ponto, Vargas consegue o apoio dos integralistas, também amedrontados com essa tomada do poder, né? Então ele vai montando isso daí. Nessa brincadeira, criou-se um plano ousado, chamado de Plano Cohen ou Plano Cohen, né? A expressão varia. Esse Plano Cohen ou Plano Cohen, na realidade, o que ele trazia de importante? O Plano Cohen ou Plano Cohen era um plano em que dizia que os comunistas da União Soviética estavam enviando tropas, enviando estruturas para que ocorresse um golpe de Estado no Brasil e o comunismo fosse implementado no país. Por isso era preciso impedir esse golpe. E aí então que Getúlio Vargas, com esse plano na mão, diga-se de passagem, foi um plano montado, estruturado por aliados de Vargas, é um plano que na realidade ele não existia de forma verdadeira, existia no papel, mas não era um plano verdadeiro. Com esse plano, o que vai ser feito? Com esse plano, Vargas então vai decretar o fechamento do Congresso Nacional, decreta o estado de sítio, sob a alegação de que o Brasil está para ser invadido, está para ocorrer um golpe comunista. Então fecha o Congresso, decreta estado de sítio e, de quebra, coloca em vigor na manhã do dia seguinte uma nova Constituição, que é a Constituição de 1937. Essa Constituição de 1937 vai ser uma Constituição outorgada, imposta. Outorgada é aquela que vem de cima para baixo. Então Vargas bota essa Constituição de 37 e impõe. O interessante é que o próprio Congresso, que foi fechado, que foi dissolvido, apoia Getúlio Vargas e diz que Vargas fez a coisa certa. Vargas vai ao rádio e fala e pronuncia-se, fala sobre a ameaça que existia e sobre o que está acontecendo no país e o porquê dessas medidas. Essa Constituição de 37, ela é uma Constituição muito interessante. O texto dela é um texto liberal, é um texto que fala em garantias individuais, coletivas, liberdade de pensamento, de expressão, de organização política e tudo mais. No finalzinho dela, nas suas disposições transitórias, diz que tem que haver um plebiscito, que é uma consulta popular. Enquanto esse plebiscito não for realizado, o povo não for consultado e não aprovar a Constituição, todos os poderes são dados ao presidente da República. Portanto, Getúlio Vargas, né, num pequeno detalhe, ele tem agora nas suas mãos, novamente, todos os poderes. Tanto é que é aí que se diz que vem a ditadura de Getúlio Vargas, a ditadura política de Vargas, que vai caracterizar esse Estado Novo e que vai fazer com que Vargas adote algumas características fascistas aqui dentro. Então nós não podemos dizer, de novo, que é um Estado fascista, que não o é, mas tem alguns traços do fascismo dentro desse Estado. E aí vem, de novo, a centralização política, os decretos-leis, a intervenção, mais uma vez, nos estados, e Vargas vai estruturar todo um serviço, que é o serviço secreto, que é o serviço de investigação mesmo, as infiltrações, a ação secreta de não só
no campo externo, mas também no campo interno. Então vem com estrutura de serviço secreto, que é a célula que mais tarde vai se chamar de Serviço Nacional de Informação, do SNI. Então eu não posso dizer que o Vargas criou o SNI, mas eu posso dizer que Vargas estruturou um serviço secreto que vai servir mais tarde de base para o fortalecimento desse serviço que dá origem ao SNI. E um outro ponto importante é o DOPS, a Delegacia da Ordem Pública e Social. Esse DOPS é um órgão de repressão, garantir a ordem pública e social. É o DOPS que vai agir no sentido de prender, de conter os opositores ao Estado Novo. E é o mesmo DOPS que vai ser fortalecido e ampliado mais tarde na ditadura militar, durante os governos militares pós-64. Então Vargas vai agir nesse sentido, é preciso conter os opositores ao regime. E quem são os opositores? No primeiro instante, os comunistas e os próprios integralistas. Porque os integralistas ainda tinham a esperança de que Vargas iria convocar as eleições e que essa Constituição, esse Estado Novo, seria momentâneo, seria passageiro. No entanto, quando Plínio Salgado percebe que Vargas não vai convocar eleições, que Vargas vai manter o controle do Estado, do poder nas suas mãos, o Plínio Salgado se revolta e faz uma tentativa de tomada do poder. É aí que Vargas radicaliza, fecha a AIB e exila o Plínio Salgado em Portugal. Então ele vai fechando agora o regime politicamente. Aquilo que era um governo democrático, um governo constitucional, passa a ser agora um governo ditatorial. É o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. E Vargas vai criar uma série de mecanismos voltados exatamente para quê? Voltados para conter esses opositores ao regime político que ele implanta nesse momento. Isso aqui é uma imagem, né, da Olga, a Olga Benário Prestes, que é inclusive ela que vai ser enviada para a Alemanha como um presente a Hitler. E ela vem a ser executada, ela morre num campo de concentração alemão. A filha dela acaba sobrevivendo, vai ser mais tarde criada pela própria mãe do Prestes, o Prestes fica preso no Brasil, e aí vem o Vargas nesse sentido todo. Um outro ponto importante, o que Vargas faz na prática durante esse período do Estado Novo, além de perseguir opositores e tentar fortalecer o seu poder? Economicamente, o que Vargas busca? Vargas vai dar, durante o Estado Novo, no grande passo em direção à industrialização. É a ideia de acelerar o desenvolvimento industrial do país. Nisso daí, Vargas fortalece o nacionalismo econômico. Não confunda, nacionalismo econômico não é abrir mão do capital estrangeiro, não é fechar o país para capitais externos e nem fechar para importação de produtos. É disciplinar a entrada do capital estrangeiro, é disciplinar as importações e fortalecer a nossa produção, o nosso capital, a nossa ação em si. Então ele vem com isso aí, incentiva a indústria. E outro ponto fundamental, ele vai criar empresas estatais. Entre essas empresas estatais, ele vai criar a CSN. O que é a CSN? Companhia Siderúrgica Nacional, que vai ser construída em Volta Redonda. Essa CSN, ela é importantíssima. E por que ela é importantíssima? Porque o Brasil vai passar a trabalhar, a produzir seu próprio aço e não depender da importação de aço. E a base de todo o desenvolvimento industrial de um país é o controle do aço, é a produção de aço, que é o que vai ocorrer a partir da CSN, construída em Volta Redonda. Só um adendo. Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que vai ser privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, na ideia de desmontar a herança varguista. Outro ponto Vargas faz é o apoio, exatamente a formação técnica. Então, dentro do processo educacional, vem a ideia da formação técnica. O Brasil também precisava de técnicos para esse desenvolvimento, para puxar todo o desenvolvimento nacional. E de quebra, o Código de Minas. O que é o Código de Minas? É disciplinando a exploração dos minérios brasileiros, aonde as reservas de minérios são nacionais. E vai ter que uma empresa estrangeira, para explorar minérios no Brasil, vai ter que se associar a uma empresa nacional. Então, é a preservação das riquezas nossas ali. Outro ponto que Vargas fortalece ao longo de todo o seu governo e durante o próprio Estado Novo é a política trabalhista de Vargas. E o que ele faz de importante?
Toda a legislação trabalhista de Vargas, ela vai ser inspirada em uma legislação trabalhista de Mussolini chamada de Carta del Lavoro, ou a Carta do Trabalho italiana. Então ela não é uma cópia, ela é uma adaptação, ela é uma fonte de inspiração. Nessa ação todinha, Vargas vai trabalhar com a garantia dos direitos básicos dos trabalhadores. Férias, licença, maternidade, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho dos menores de 14 anos, o repouso semanal remunerado. E vai ainda criar os institutos de aposentadoria e pensão. É a primeira vez que se pensa num sistema para garantir a aposentadoria do trabalhador após a sua longa jornada de trabalho da vida. 35 anos, então começar a pensar nessa aposentadoria. Só a título de informação, nós temos hoje uma das propostas do atual governo brasileiro, é exatamente mexer na Previdência, alterar a Previdência Social, que é mais uma herança varguista que está sendo questionada. Lógico, Vargas não criou a Previdência Social como nós conhecemos hoje, mas ele lança os institutos de aposentadoria e pensão para os trabalhadores. Outro ponto importante, que é um documento que é a carteira de trabalho, a carteira profissional. Essa carteira de trabalho ou carteira profissional, ela serve para registrar toda a vida trabalhista do empregado. Aonde ali ele tem os registros, onde ele trabalhou, o período que ele ficou, quanto ele ganhava, que é um documento até hoje fundamental para o trabalhador. Outra coisa, além disso, é o sindicalismo dependente do Estado. O que é o sindicalismo? Vargas organiza os trabalhadores, cria os sindicatos, mas ele passa a controlar esses sindicatos. Então é o sindicalismo dependente do Estado. Então Vargas vai criar o controle sobre os sindicatos para evitar greves, evitar ações trabalhistas no sentido de grandes rebeliões, de grandes ações do movimento operário. Então é o chamado sindicalismo atrelado ao Estado, que é uma coisa que vira e mexe aparece nas provas. A ideia do sindicalismo. Fala-se em liberdade sindical. Não. Quando se falar no governo Vargas, no período de 37 a 45, esse sindicalismo esteve atrelado o tempo inteiro ao Estado. Inclusive, em alguns momentos, com a intervenção, com troca de presidentes de sindicatos. E uma outra grande criação, daí que vai vir, que vai ser, nesse sindicalismo, a criação do imposto sindical, que é aquela contribuição sindical hoje, que todo mundo questiona, mas ninguém tem coragem de acabar com ela. Aonde o trabalhador, com carteira assinada, até o dia de hoje, tem um dia inteiro do seu trabalho descontado para ser passado para os sindicatos e para as associações de trabalhadores. Então, outro ponto importante, em 1940, o que Getúlio Vargas faz? Cria o salário mínimo, que é uma conquista do trabalhador. É uma conquista que vem até hoje. Quando o salário mínimo foi criado, ele era suficiente para garantir a um trabalhador, com a esposa e 3 filhos, uma família de 5 pessoas, garantir as condições mínimas de habitação, educação, alimentação, saúde e transporte. Ou seja, o salário mínimo dava para uma família viver relativamente bem dentro do padrão brasileiro da época. E o que a gente vai vendo ao longo do tempo com esse salário mínimo? Ele vai perdendo o poder aquisitivo, ele vai sendo achatado nos governos posteriores a Vargas. Vai sendo achatado. Mas é uma herança que vem até hoje aí o salário mínimo. Outra vai ser a CLT, que é o conjunto da legislação trabalhista. CLT, que em grande parte, até hoje, ainda rege as relações trabalhistas no Brasil. A CLT. E de quebra vem a Justiça do Trabalho, a comemoração do dia 1º de maio. Outra ação importante de Vargas vai ser no campo educacional, aonde ele vai criar o Ministério da Educação e Saúde Pública. E dentro dessa ideia do Ministério da Educação é um órgão para criar realmente, conduzir a educação dentro do país. Dentro dessa educação, nós temos da política educacional a padronização do ensino. O Estado Novo cria uma lei todinha para disciplinar esse ensino médio, o ensino fundamental, que é a chamada Lei Capanema, ou a Reforma Capanema, aonde os componentes curriculares, os conteúdos são todos disciplinados para o país inteiro, para evitar que um Estado trabalhe de uma forma e outro Estado trabalhe de outra, uma cidade trabalhe de uma forma, outra de outra. Então, padronizar a educação. Outro ponto importante vai ser o sistema do SENAI. O que é o SENAI? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
que é a ideia da formação da mão de obra técnica, é o ensino profissionalizante no Brasil. E para completar ainda na parte educacional, ele vem com a estruturação das universidades no Brasil. Por outro lado, tudo isso são avanços, mas ele tem que controlar a opinião contrária a ele. Para controlar a opinião, vem então as várias ações. E o que Getúlio Vargas faz para controlar essas ações? Ele vai utilizar as leis trabalhistas para fortalecer a sua imagem perante o povo. O que é fortalecer a imagem? É o populismo. A ideia da aproximação do político, do líder, junto ao povo, mostrando ao povo que ele está ali próximo a ele, que ele existe, não para governar para uma elite, mas para governar para o próprio povo. E Vargas é considerado o grande mestre, o grande estruturador do populismo no Brasil, né? O grande estruturador do populismo. Então ele vem com toda a ação das leis trabalhistas, ele vem com uma intensa propaganda, né, semelhante àquilo que ocorria na Europa, a exaltação da imagem de Vargas. Então, todo dia 1º de maio, Vargas ia para São Januário e anunciava uma nova lei trabalhista, uma nova conquista trabalhista. Vargas aparecia semanalmente nos jornais, reportagens direcionadas, mostrando as grandes ações de Getúlio Vargas. O Dia do Trabalho é outro ponto importante nessa ação de Vargas. E uma novidade, o Dia das Mães. Sabiam que o Dia das Mães foi criado por Getúlio Vargas? E qual a finalidade do Dia das Mães? Além de homenagear as mães, homenagear as mulheres, ela também é voltada para fortalecer o comércio. É um incentivo ao comércio na época, né? A ideia de dar presente para as mães. Então, é uma ação também econômica e, ao mesmo tempo, populista de Vargas. Mas, para isso tudo, é preciso controlar também a própria ação da população dos opositores e fortalecer sua imagem. Para isso, Getúlio Vargas vem com uma intensa censura aos meios de comunicação. Rádios, jornais, revistas, teatro, música, todas as ações públicas de comunicação eram controladas pelo Estado. Para controlar isso é criado um órgão chamado de DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, controlava tudo, como o próprio nome já diz. Ele tem como finalidade controlar a propaganda do Estado, ao mesmo tempo exaltando Getúlio Vargas e censurando aquilo que poderia ser uma ameaça ao próprio Getúlio Vargas. E esse DIP é fundamental, né? Fundamental para tudo. Aqui nós temos uma imagem da época, onde aparece um desfile de 7 de setembro, e os estudantes todos uniformizadozinhos ali bonitinho, com a bandeira, mostrando exatamente o Brasil. E aqui em cima o repórter do DIP, o repórter fotográfico do DIP. Inclusive, detalhe, somente esses repórteres fotográficos do DIP podiam fotografar Getúlio Vargas. Ninguém podia chegar com a maquininha e tirar foto de Vargas, né? Ainda bem que não tinha celular, não tinha nada disso para ficar fácil. Por que isso? Porque eles sabiam o momento exato de fotografar Vargas, o ângulo ideal de Getúlio Vargas. Então havia todo esse controle em cima da imagem de Vargas e da censura aos meios todinhos ali. Então o DIP é o grande órgão mesmo, o grande órgão responsável pela propaganda e pela exaltação de Getúlio Vargas. Então vem toda essa ação ali. Outro ponto importante que Vargas faz vai ser disciplinar o serviço público. Vargas faz uma reforma administrativa. Além da reforma administrativa, Getúlio Vargas cria o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. E aí, aos concurseiros, aqueles que pretendem fazer concurso um dia, tem que dar graças a Deus a Getúlio Vargas. Porque é ele que cria a ideia do concurso público, com o sentido de moralizar e profissionar o Estado, o serviço público. Então, é a ideia de diminuir o cabide de emprego. O Estado precisa ter pessoas profissionais competentes para gerir o Estado, para administrar o Estado, para a gestão pública. E Vargas inova mais uma vez nesse sentido, né, da administração pública, do concurso público. E na política externa, o que marca Getúlio Vargas? Nessa política externa, o que estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo no mundo nosso? Em 1939 explode a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1939 explode a Segunda Guerra, quando Hitler, em setembro, invade a Polônia, dando origem à Segunda Guerra Mundial. E qual é a postura brasileira, né, nesse contexto todinho de Segunda Guerra? Vargas, primeiro, procura garantir o seu governo.
é o que a gente chama de busca de reconhecimento do governo varguista, do Estado Novo. E num segundo momento, quando a Segunda Guerra está realmente acontecendo, Vargas adota uma política pendular, ou uma política de dubiedade. O que é essa política pendular de Vargas? Vargas age como um pêndulo. Ora ele se aproxima de um grupo, outra hora ele se aproxima do outro. De um lado, os países do eixo sob a liderança da Alemanha, com a Itália e o Japão. E os países aliados encabeçados pela Inglaterra e França, e posteriormente pelos Estados Unidos. Então, ora ele vai para um lado, outra hora ele vai para o outro, ele vai tirar vantagens desse jogo, dessa política pendular. Uma hora de um lado, outra hora do outro. E Vargas tenta se beneficiar. Inclusive, o próprio governo Vargas estava dividido. Existia um grupo dentro do governo Vargas que era amplamente favorável ao eixo, ao Hitler, e um grupo que era amplamente favorável à ação dos aliados, principalmente a partir de dezembro de 41, início de 42, quando os Estados Unidos entram na guerra. E o que Vargas faz? Vargas faz o jogo. Ele joga uma hora aproxima de um lado, outra hora aproxima do outro. Ele próprio não definia a posição brasileira. Vargas vai usar a guerra como uma forma de buscar vantagens para o Brasil. Mas chega num momento em que Vargas, infelizmente, vai ter que tomar uma decisão, uma postura. E qual é a postura de Vargas? Pressões dos aliados, inclusive com uma ameaça dos Estados Unidos de derrubar Getúlio Vargas para garantir o interesse dos aliados na proteção, né, no patrulhamento do Atlântico Sul e bloquear a livre navegação alemã. Vargas, então, toma a decisão de aderir à guerra, e ele vai aderir a essa guerra ao lado dos países aliados, do bloco aliado, sob a liderança de Estados Unidos e Inglaterra. É a terceira fase, que é quando o Brasil rompe com o eixo e vai direto para o bloco dos aliados. Vai ter uma grande negociação de financiamentos, de ações, inclusive ações militares, que Getúlio Vargas vai. Nesse contexto, o Brasil vai participar diretamente da guerra, não um mero coadjuvante. O Brasil vai para a guerra, vai enviar tropas, e vai enviar a Força Expedicionária Brasileira, que representaria a base terrestre, o Exército, e vai enviar a parte aérea, a FAB, a Força Aérea Brasileira, que vão para a Itália, vão lutar na Itália contra a ação nazista. E, ao mesmo tempo, Vargas busca as vantagens, ele moderniza o Exército, ele remilitariza, consegue consolidar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, mas ao mesmo tempo em que Vargas está agindo lá fora, contra o totalitarismo, ele tem um problema aqui dentro. O grande problema qual é? É que o Brasil possui características ainda totalitárias, e lá fora ele está lutando contra o Estado totalitário. E vem então as pressões do próprio sobre Getúlio Vargas, dos opositores a ele exigindo a redemocratização, exigindo o fim do Estado Novo, e os próprios aliados, puxados pelos Estados Unidos, também exigem essa transformação do Brasil nesse momento. E Vargas, em função de toda essa pressão que ele sofre, tanto externa quanto interna, Vargas inicia um processo de flexibilização do Estado Novo, ou o que nós chamaríamos de redemocratização do país. Então, gradativamente, ele inicia o processo da redemocratização do país. Nesse sentido, um dos grandes momentos vai ser a criação ou estabelecimento do pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? Serão criados no país vários partidos, não de bases locais ou regionais, mas de bases nacionais. E quais são os partidos de destaque nesse momento? O primeiro partido é o partido criado pelo próprio Getúlio Vargas, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. É o partido que visa garantir os interesses dos trabalhadores, é o partido do Vargas, é o partido do trabalhismo brasileiro. Então vem o PTB. O PSD, que é um partido social-democrático, que é aliado a Vargas em determinados momentos, mas ele não representa essencialmente o trabalhador, ele representa uma elite econômica, mas aliada ao trabalhismo, varguistas em muito momento. E o grande partido de oposição a Vargas. Qual é o grande partido de oposição a Getúlio Vargas? A UDN, União Democrática Nacional. Então a UDN é o partido de oposição a Vargas. Todos os grandes adversários políticos de Vargas vão para onde? Vão para a UDN. E o que a gente vai assistir na história do Brasil a partir daí? A UDN lutando contra o PTB. Uma grande polarização partidária. UDN, PTB, UDN, PTB, até 1964. Quando, em 64, com o golpe militar, todos os partidos existentes foram extintos e serão permitidos apenas dois partidos. Arena
e MDB. Mas isso é um assunto de uma outra aula. Só para a gente fechar aqui, então, o PCB que existia desde 22 vai acabar sendo legalizado. Ele sai da ilegalidade, vai para a legalidade a partir dessa reforma de Getúlio Vargas. Vai ser reinstaurada a liberdade de imprensa. Então é o fim da censura sobre os meios de comunicação. Então a gente vai tendo a redemocratização em si acontecendo. Vai convoca eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. Se o Estado Novo está terminando, nós precisamos de uma nova Constituição. Muda-se novamente a Constituição brasileira, como se muda de roupa. Então lá vem uma nova Constituição. E dentro desse movimento das eleições para a Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas ainda tenta uma ação, que vai nascer um movimento que pede a permanência de Getúlio Vargas no poder. Esse movimento é chamado de movimento queremista. E o povo será levado às ruas, e o que o povo dizia? Queremos Vargas, queremos Vargas, queremos Vargas. É o movimento queremista. Só que a possibilidade de uma permanência de Vargas no poder feria os interesses do próprio capital estrangeiro, da própria ação dos Estados Unidos, dos aliados da Segunda Guerra, e dos grupos brasileiros que eram adversários de Vargas. E esses grupos, então, chegam a uma conclusão. É preciso impedir a permanência de Vargas no poder. Se ocorrer a eleição, ele vai ser eleito, porque ele tinha o apoio popular. Para impedir que Vargas continuasse, para impedir que Vargas saísse candidato a presidente, vai ser acertado mais um golpe de Estado. E em 45, Getúlio Vargas é deposto por um golpe de Estado, liderado por Eurico Gaspar Dutra, encerrando, portanto, a trajetória da era Vargas. Só lembrando, Vargas volta em 51, eleito diretamente. Ele volta nos braços do povo.